Olá, amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A paz de Arruxo a todos. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem deixado o seu like, tem compartilhado em suas redes sociais com seus amigos e parentes. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Bom, pessoal, uma pessoa me perguntou como que eu posso provar que o Salvador veio no ano 70. E aí ela falou assim, como isso está registrado na história? Está. Se as pessoas de fato buscarem o que aconteceu ali no ano 70, com a destruição do templo e a invasão de Roma a Jerusalém, com aquela fuga que foi profetizada por ele, olha, orai para que não suceda de que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque sábado era uma das coisas do qual o judeu estava preso, era algo do qual eles observavam, ok? E o que ocorreu? Quando o templo ruiu, Roma destruiu Jerusalém, aquilo foi o juízo que ele havia profetizado que viria sobre o povo de Israel. Por isso que quando ele fala que ele viria nas nuvens, para mim, para você, não faz sentido algum. Só que hoje o sistema religioso sustenta essa ideia de que ele vem nas nuvens. E aí, enquanto isso, os crentes estão olhando para cima e a mão dos pastores aqui embaixo passando na carteira. E os crentes olhando para cima. Porque para ele vir na nuvem, você há de convir comigo. Ele precisa de um corpo. E carne não herda o reino. Ah, mas ele é ele. Não. Ele é espírito e eu e você não estamos aptos a ver espírito. Ok? A nuvem ali, ela tem o sentido de juízo, justiça, autoridade. E se você... vamos lá para o Apocalipse 1, versículo 7. Você vai ver que até os que os transpassaram o veriam. Então, eu tenho que acreditar que aqueles que haviam o transpassado estão vivos até o dia de hoje, rondando para lá e para cá. O tema do vídeo não é esse, mas eu vou só trazer uma breve observação aqui a respeito. Abre sua Bíblia aí. Apocalipse 1:7. É isso mesmo? É 1:7? Será que é 1:7? Diz assim, eis que vem com as nuvens do céu, e todo olho verá, até quanto os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente assim seja. Amém. Ou seja, então, quem eram todas as tribos? As tribos de Judá, as 12 tribos. Aí você, assim, então você tem que ser levado a crer que aqueles que o transpassaram, porque está escrito, até mesmo que os transpassaram, aqueles que, os romanos, que os transpassaram com lança, eles o veriam, ele também vindo, aquelas manifestações, porque ele estava falando de algo muito eminente. Se você olhar um pouquinho o versículo, voltar um pouquinho só, olhar o versículo 3, diz assim, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Próximo de quem? Próximo daqueles a quem ele se referia. E aí, por isso, ele é mencionado aqui, os que os transpassaram, também estaria vivo quando ele viesse com o seu reino, estabelecendo a sua justiça, o seu juízo. Ok? Só mais uma observaçãozinha. Mateus 20... Mateus 10. Mateus 10. Só para que isso fique claro definitivamente para você que ainda não compreendeu. Mateus 10,
Vou pegar aqui o versículo 20 a 23. Ele diz assim, ó. Não, 22 e 23 somente. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Olha só. Aquele, porém, que perseverar do quê? Perseverança não salva. Ok? Ele coloca aqui a perseverança no sentido daqueles que estavam passando por pressão, perseguição. E eles tinham que perseverar, mas perseverar para mim e para você hoje é continuar dando testemunho daquele a quem você serve. Só que você não é salvo por conta da sua perseverança. Ok? Então olha só, o 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades até que venha o Filho do Homem. Ou seja, ele está dizendo para aqueles que lá se encontravam de que eles não acabariam de percorrer toda a cidade até que ele viesse. Eles não acabariam de percorrer todas as cidades na época até que ele viesse. Deixa eu ver se eu lembro de uma passagem aqui que se encontra em Mateus também. Aí ele diz lá no 36, do capítulo 23, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Eu não sei aonde você ainda tem dúvida, mas o meu objetivo no dia de hoje não é falar a respeito disso, é trazer uma compreensão a respeito da má compreensão do que a religião tem. Quer dizer, na verdade, a religião, ela colocou na mente dos crentes uma compreensão carnal. E a partir do texto base, nós vamos tentar compreender a respeito do que eu estou querendo dizer. Do que, na verdade, o Evangelho diz. Porque, para você que não sabe, quando Yahushua designa os seus 12 discípulos para as ovelhas perdidas da casa de Israel, é porque as 70 semanas da profecia de Daniel estava se cumprindo. Ele sabia que o tempo estava próximo, então era necessário ele ser anunciado pelos seus discípulos. Por isso ele escolhe 12 e separa eles em direção às 12 tribos. Ok? 12 discípulos, 12 tribos. Cada um vai destinado a uma tribo para ali anunciar aquele que havia sido prometido. Quem? O Messias. Anunciar o quê? Que o Messias estava presente. Anunciar que o Messias estava presente. Porém, a mensagem que eles tinha uma validade. Até quando estava válida a mensagem deles? Até o ano 70. Por que só até o ano 70? Porque a partir do ano 70 ruiu o templo, acabou a lei, porque o templo era a expressão, a força, a expressão máxima do poder do poder do antigo pacto, do poder da lei. O templo era a expressão máxima desse poder legislativo. E com a queda do templo, não mais sacerdote, não mais levita, não mais dízimo, não mais aquilo que era oferecido dentro do templo. Ok? E aí ele sabia, porque a partir desse momento em que o templo cai, porque até antes do templo cair, os pactos estavam se cruzando. E Paulo, nesse interim, também já anunciava aos gentios. Porém, o templo ainda estava de pé. Então, estava se cruzando as alianças, os pactos. O velho pacto com o novo pacto. Porém, o velho pacto tinha que morrer por completo para que o novo pacto ficasse estabelecido. Por isso você vê, céus e terra passarão. Ok? Palavras pronunciadas pelo Salvador eram de que céus e terra passariam. Não passaram por quê? Porque ele ainda não havia morrido e ressuscitado.
e ele ainda não havia estabelecido o seu reino. Porém, quando ele morre e ressuscita, o reino já está estabelecido. Então, o novo céu e a nova terra foi inaugurado. O novo céu e a nova terra foi inaugurado com a ressurreição do Salvador. Por isso, João lá em Apocalipse diz: e viu-se um novo céu e uma nova terra. O primeiro mar já não existe. Ok? As pessoas que viviam daquela maneira já não é mais. Ok? Mas tudo bem. Então, vamos falar a respeito da compreensão carnal, que é ensinada pela religião. Mas o texto base que nós vamos utilizar é em Efésios 1, versículo 18, e eu humildemente quero pedir a você que abra a sua Bíblia mais uma vez e acompanhe esse raciocínio comigo. E eu desejo que a luz, de fato, alcance os seus olhos e ilumine a sua mente. Que você tenha os olhos iluminados, e não só os olhos, mas também a mente. Ok? Então, sem mais demora, vamos ver o que Paulo trata a respeito dessa compreensão. Efésios 1. Efésios 1, 18. Eu tenho um amigo que ele pensa que eu faço exegese. Eu não faço uso do rodapé, do comentário de homem, não, né? Porque assim, eu leio aqui o que eu entendo, ok? Talvez eu até leia aqui se porventura tiver uma palavra. Por exemplo, jactância. Jactância é inchaço, é soberba, é orgulho, é coisa que sobra. E um cristão, ele não pode ser jactancioso, ele não pode ter soberba, ele não pode ter um excesso, ele não pode ter essa sobra negativa. Ok? Então, sem mais demora, Efésios 1, 18, te convido a ler comigo, se não anota para ler depois. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, nos separados, nos justos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Com os nossos olhos iluminados, para que nós venhamos a ter o entendimento, né, para sabermos. Eu vou ler de novo. Iluminados os olhos do vosso coração, para sabermos qual é a esperança, ou seja, qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é a nossa esperança, qual é a riqueza da nossa glória juntamente com os irmãos. Qual a herança da nossa glória juntamente com os irmãos, nos santos, ok? Então, por exemplo, Paulo está dizendo então que com os nossos olhos iluminados nós temos a oportunidade de saber. Com os nossos olhos iluminados nós saberemos. Mas se os nossos olhos não estiverem iluminados, não saberemos. Lembra daquela passagem? Conhecereis a verdade, ela vos libertará? Então, se nós olharmos um pouquinho antes, lá em Coríntios, Coríntios 6, 2 Coríntios 3, o versículo ali 8 para frente. Deixa eu abrir aqui. Porque eu não tenho de cabeça não. Teve uma pessoa que falou: poxa, tu tem tudo na cabeça. Não tenho nada. 2 Coríntios 3. Que ele diz assim, ó. Tendo... Tá o... 3:14. Mas o sentido deles não. Tá. O 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que lhe desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, ou seja, leitura de qualquer livro que se refere aos da circuncisão,
Mateus, Tiago, Pedro, Apocalipse, Judas, João, Lucas, Marcos, Atos dos Apóstolos e todo o Velho Testamento, quando ele é lido dentro dos lugares em que vocês chamam de igreja, acontece isso. São embotados seus entendimentos, os sentidos deles são embotados, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, ou seja, existe um véu posto diante dos religiosos, posto diante da face dos religiosos. Porém, a luz está vindo. Mas essa luz não chega aos olhos por conta do véu. Bate aqui e é refletida. Bate aqui e reflete, volta. Mas quando esse véu é tirado, a luz que está vindo entra, ilumina os olhos e a mente. E a partir desse momento, as pessoas passam a ter uma compreensão a respeito do que elas leem, por conta da luz que agora está vindo. Porque agora não tem mais um véu, porque a palavra revelar significa literalmente tirar o véu. Quando algo te é revelado é porque foi tirado o véu, nesse sentido literal. Então, a compreensão da religião é que, por exemplo, não vou dizer que tudo lá dentro é ruim. Existe alguns aspectos da religião que é bom para a sociedade. O aspecto bom que eu digo não no sentido espiritual, não no sentido de salvação, porque nesse sentido eles estão cegos, mas no aspecto disciplinar. Isso é bom para a sociedade. Porque, vamos supor, uma pessoa que bebe, que fuma, que usa droga, que está no crime, que está no tráfico, na boca de fumo, que é de religiões que deseja mal para outras. Quando ela se converte a essa religião da qual tem uma disciplina, da qual condena as práticas que eles vivem, essa pessoa vem, agora ela é conscientizada de que aquilo do qual ela faz, por conta dessas coisas que ela realiza, se ela continuar, ela não vai herdar o reino de Arro. Lá eles se referem que eles não herdam, lá eles se referem a Deus. Quem vive nessas práticas não herda o reino de Deus, ou seja, não entra no reino. Porque eles negam que eles já estejam vivendo no reino, assim como eu tenho afirmado para vocês que nós já estamos no reino. E por que eu afirmo isso? Porque a Bíblia me dá base para isso. Ou eu acredito no que está escrito, e aqui é Paulo falando, aquele que teve a revelação lá no terceiro céu, e que ouviu lá palavras inefáveis, da qual não é lícito o homem repetir, é que foi lá e trouxe isso para transmitir ao povo gentio, e não somente ao povo gentio, porque querendo ou não, grego, judeu, gentio, hoje todos nós estamos debaixo da graça, e debaixo da graça não cabe observações de práticas do antigo pacto. Não cabe jejum, não cabe batismo, não cabe muitas outras coisas. Só que vamos voltar para aqui da compreensão. A compreensão religiosa, ela vê assim, bebia, fumava, era traficante, era assassino, era isso, era aquilo. Tá, nesse aspecto, a pessoa mudou da água para o vinho. Só precisa adoçar um pouco mais. Mudou para o vinho, mas o segundo vinho vem depois da transformação. Primeiro nós servimos o vinho bom, depois de servir o bom, se serve o ruim. A religião, ela serve o vinho ruim primeiro. Quem nos torna o melhor vinho é o Salvador. Isso aqui é uma coisa da qual, uma ilustração que eu criei agora, não de mim mesmo. Porque tudo quanto eu falo, eu não me governo mais, ok?
eu sou guiado pelo espírito de Yahushua e creio que ele me usa para também transmitir aquilo que ele deseja que você ouça. Porque essa ilustração, primeiro, lembra daquela que ele estava no casamento? Que o mestre Sala, olha, primeiro se serve o bom vinho, depois que já estão bêbados, o ruim. A religião, ela está oferecendo a você o vinho ruim. Ou seja, as pessoas só se tornam um bom vinho a partir do momento em que elas se libertam. Ok? Então, deixar de beber, fumar, deixar de ser traficante, isso não torna ninguém uma nova criatura. Se essa pessoa não estiver com os seus olhos iluminados para o evangelho do qual Paulo anunciou entre os gentios e agora todos, gentios, judeus, gregos, quem quer que seja, qualquer que seja a nacionalidade da pessoa, todas estão debaixo da graça. Ou seja, todas têm que observar os evangelhos de Paulo. Não mais judeu. Não há mais espaço para algo dos rudimentos, para os rudimentos que passaram. Ok? Então, continuando, a compreensão religiosa acha que quando uma pessoa deixa de beber ou de fumar, ela se tornou uma nova criatura, e não é isso que Paulo sustenta. Uma nova criatura é aqueles que são guiados pelo Espírito. Ok? Mas voltando aqui para o texto, se nós abrirmos Colossenses, eita, caiu aqui. Vamos abrir aqui. Colossenses 2,18. Eu marquei e não estava achando. Colossenses 2,18. Olha o que Paulo diz aqui. Ninguém se faça árbitro contra vós outro, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuadas, sem motivo algum na sua mente carnal. Ou seja, Paulo está chamando a atenção aqui dos colossenses com relação ao que eles estavam ali dando ouvido. Por exemplo, existiam judeus que estavam na igreja de Colossos, trazendo rudimentos do qual não mais era necessário. Primeiro, eles eram gentios, eles não tinham que viver debaixo dos costumes judaicos. Paulo está falando isso porque lá, a gente vai ver o contexto, lá no período ainda estava de pé o templo. O templo só ruiu no ano 70, e isso aqui foi escrito antes do ano 70. Então, eles estavam sendo convidados a realizar o juramento do qual não era para eles. Estava de pé? Estava o templo. As coisas, algumas práticas do antigo pacto ainda estavam sendo realizadas, estavam, mas não era mais válida, era rudimento. Rudimento é algo que deixou de ter importância. Ok? Mas vamos ver no contexto aqui, então, porque tem um amigo meu assim que fala assim, tu não faz exegese. Não faço mesmo, não. Vamos ver o que o Paulo quer dizer aos Colossenses. Nós vamos fazer a leitura do mesmo capítulo. Vamos voltar a alguns textos, 2 acima, e chegar até os 5 textos, até os 5 versículos posterior ao que nós lemos, para que nós tenhamos uma compreensão do que Paulo queria se referir quando ele chamou a atenção dos Colossenses. 16. Aqui está assim, o cerimonialismo, sombra das coisas futuras. Futura porque ainda o templo estava de pé, e porque ainda estava antes do ano 70. Não é porque está futuro aqui que você tem que transferir. Paulo não escreveu isso aqui na semana passada, nem em 2010. Ok? Vamos respeitar a ordem cronológica. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados,
ok? Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Vocês entenderam? Vocês conseguiram compreender isso? Eu quantas e quantas vezes li e nunca compreendi da maneira da qual hoje eu compreendo. Primeiro, eu nunca entendi, eu lia só pelo fato de estar me alimentando da palavra, segundo os religiosos dizem. Eu tinha que me alimentar, então eu lia para me fazer, para me ter e saber o que a palavra diz, porém, entendimento? Nenhum entendimento, ok? Então, vamos ver de novo e vamos tentar compreender o que está sendo dito aqui. Ninguém, pois, vos julgue por causa do que come, ou seja, porque lá, como eu falei, os judeus estavam trazendo os costumes, os rudimentos para dentro da igreja de Colosso, da igreja dos gentios. Mas vamos ler. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábado, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Então aqui os judeus eles estavam trazendo condenação para as práticas dos gentios, porque eles estavam sendo julgados pelo que eles comiam, porque existia uma proibição na lei de que não podia comer, de que não podia tocar, de que tinha que observar isso, de que não podia fazer aquilo. Existiam esses preceitos em forma de ordenança. Eles tinham que se abster de carne de porco, se abster de outras e outras coisas. Não pode tocar nisso, não pode fazer aquilo. E não, porém tem que fazer assim. Por isso, assim, tem que participar das festas, tem que continuar observando o sábado. E eu não entendo como que existe igrejas sabatistas que mesmo vendo isso aqui, conseguem trazer isso para a realidade dos dias de hoje. Porque eu vou ler o versículo 17 e nós vamos falar a respeito. De novo, 16 e 17, eu gostei muito disso. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ok? Ele come carne de porco. Não deixe ninguém te julgar por isso. Ele estava lá falando para eles, ok? Ou ele não guarda sábado, ou ele não participa de festa. Não deixe ele julgar vocês por isso, porque isso é um rudimento, isso são sombras. Aí ele diz assim, ou bebida forte, ou festa de lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir naquela época, antes do ano 70. Porém, o corpo é de Cristo. Aqui está a revelação do que ele quis dizer acima. Tudo aquilo que ele mencionou acima, bebida, comida, festas, luas novas, sábados, são sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo, de Yahushua. O que ele quis dizer com isso? Que Paulo estava falando que sombra não é a realidade é o corpo. E o corpo de quem? O corpo de Cristo. O corpo está aqui. Olha, preste atenção, a Universal ela tem esse costume, né? Aqui, ó. Porque não vai aparecer. Atrás do meu braço tem uma sombra. Essa é a realidade. Isso aqui é a sombra. A ausência de realidade, a ausência de luz. Atrás de mim tem uma sombra, provavelmente porque eu tenho uma lâmpada aqui em minha frente. E atrás de mim, a sombra ela é uma projeção do que é a realidade, da realidade de mim. Então todas estas coisas eram sombra daquele que era a realidade ali presente. Do que era presente ali, porque Yahushua já havia morrido e ressuscitado. Porém o corpo era o dele. E eu não entendo como tem pessoas até o dia de hoje que ainda observam os sábados de 24 horas, como se isso lhe proporcionasse algum descanso, santidade e coisas assim. Ok? Eu perdi bastante tempo explicando a respeito
dando resposta para uma pessoa a respeito do vídeo anterior, de alguns vídeos anteriores, que talvez não dê para me passar tudo aqui, mas eu espero trazer compreensão ao seu entendimento. Mas continuando o texto, 18. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. A realidade estava projetando aquela sombra que já não... Se você vive na sombra, você não vive na realidade, ou seja, se você vive na religião e observa os dogmas, os preceitos, a ordenança dada por homem, você não vive na realidade, do qual é o corpo de Cristo. E ele é o cabeça, ele não é o cabeça da religião. A religião é mundo. Religião é mundo. 17, né? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Aí ele diz assim: ninguém se faça árbitro, ou seja, ninguém se faça juiz contra vós, ou pretextando, ou seja, ou com pretexto de humildade e culto dos anjos, com boas aparências, com boas intenções, baseando-se em visões enfatuadas, em visões que não tiveram, sem motivo algum na sua mente carnal. Ou seja, quem anda dentro da religião anda segundo a mente carnal daqueles que lá se encontram. E não somente os líderes têm a mente carnal, como todos os cristãos que lhes ouvem também têm a mente carnal, porque buscam o mesmo propósito. Buscam o mesmo propósito, todos eles estão com a sua mente embotada, os seus sentidos estão embotados, os seus olhos não estão sendo revelados pela luz do verdadeiro, não estão sendo iluminados pela luz do verdadeiro evangelho, mas estão vivendo um evangelho do qual já não tem mais validade para mim nem para você. Os 12 tinham uma mensagem com um tempo e um prazo de validade até o ano 70, porque eles tinham que anunciar o judeu. Hoje, judeu ou grego, ou escravo, ou livre, ou branco ou preto, não importa nacionalidade, etnia, todos estão debaixo da graça, e o evangelho da graça foi dado a Paulo. Paulo não veio anunciar um Messias, o Filho do Homem, não, Paulo veio trazer o evangelho eterno. Então, continuando aqui, versículo 19. Então, versículo 19. E não retendo a cabeça da qual... E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui está escrito que procede de Deus, ou seja, quando uma pessoa, quando as pessoas estão ligadas às religiões, elas não crescem no conhecimento de Deus, não tem um crescimento no conhecimento de Deus, mas num conhecimento de mentes que maquinaram, de mentes carnal. Então, olha o que Paulo está dizendo, porque ele fala assim, alguns na sua mente carnal, aí ele diz assim, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o conhecimento que procede de Deus. Yahweh. 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivessem no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Aí eu pergunto para você que ainda se encontra subjugado pela religião. Se você morreu com Cristo, com Yahushua, ou com Jesus, segundo você, por que vocês ainda observam essas coisas? Por que vocês ainda fazem esses tipos de cerimonialismo? Por que vocês ainda participam dessas coisas?
dízimo, batismo, Santa Ceia, jejum, festas de luas novas, que tem muitas congregações aí realizando festa dos tabernáculos, Yom Kippur. Ok, cada um é livre para fazer o que quer, mas o Evangelho da Graça não pede isso nem de mim, que sou gentio, nem de judeu. Antes os judeus eles estavam debaixo dessas desordenanças e tinham que andar segundo elas, porque ela era física. Porém, agora tudo isso se tornou espiritual por meio daquele que se ofereceu no madeiro por mim e por você. E hoje nem os judeus estão obrigados a viver debaixo do rudimento, a cumprir com os pactos da antiga aliança. Quanto mais eu e você que somos gentios, do qual os gentios nunca tiveram debaixo dessas obrigações. Os gentios nunca estiveram debaixo dessas ordenações, desses preceitos em forma de ordenança. Quanto mais nos dias de hoje, debaixo da graça. Se no tempo da lei os gentios não andavam debaixo da lei, quanto mais nos dias de hoje, debaixo da graça. E aí você vê a religião trazendo os gentios e levando ele para debaixo da lei, fazendo com que eles cumpram com preceitos em forma de ordenança, batismo, Santa Ceia, jejum, dízimos e luas novas e outras coisas que tinham que ser observadas. Por que isso? Porque não é uma compreensão espiritual, isso é uma compreensão natural, isso é uma compreensão carnal, como Paulo diz. Cheios de carnalidade e acham que tem os seus sentidos ativos com relação ao que se diz evangelho. É aí que eles se enganam e se mantêm refém daqueles que só tiram lucro, porque eles dizem, ah lá, vai vir nas nuvens, e a mão dos pastores aqui embaixo, ó, e os crentes olhando para cima, a mão deles na carteira. A mão dos pastores passa na carteira e os crentes olhando para as nuvens. Estou mentindo? Porque foi lhes prometido, quer dizer, lhes são ensinados que ele adivina as nuvens e todo olho verá, mas aí eles não contam para você que esse evento já aconteceu no ano 70 e aqueles que lá estavam viram o juízo, não viram ele vindo nas nuvens, porque isso não é literal. Isso é uma metáfora, é uma linguagem figurativa para representar o juízo dele que viria sobre o povo. Então vamos continuar lendo. Aí Paulo diz assim, 21, não manuseieis isto, não proveis aquilo. Viu como que eu estava dizendo? Eles estavam sendo impostos pelos judeus, os judeus estavam querendo impor sobre eles as proibições que eles tinham. Não toques isso, não coma aquilo. Esse é o contexto. Não manuseie isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de Deus, não segundo os preceitos e doutrinas de homem. Paulo está falando aqui aos Colossenses, segundo os preceitos de homens, doutrinas de homens, pois que todas estas coisas, como uso, se destroem. Quer ver uma coisa? Antigamente, quando eu era pequeno, uma crente ela não usava calça comprida em determinadas denominações. Hoje pode. Porque antigamente usar calça comprida lançava ela num possível inferno criado pela religião. A religião criou o inferno para lançar aqueles que se rebelassem. Ok? E por que eles criaram isso? Olha só, no ano 70 Roma perdeu o poder. No ano 70 Roma foi vencida, perdeu o poder. Só que eles precisavam continuar exercendo autoridade sobre o povo. Como? Através da Bíblia. E aí eles criaram, por isso que teve lá o Concílio de Latrão. O Concílio de Latrão,
Eles criaram o inferno, eles criaram o diabo, um ser de cauda, rabo, chifre, vermelho e com tridente. Só que eles tiraram essa ideia de ser vermelho lá do Apocalipse, do grande dragão vermelho. E aí você vê nas religiões, olha só, é algo bobo, parece. Na religião você vê que o Salvador ele era hebreu. Vamos dizer que ele era israelita. Qual a cor da bandeira de Israel? Azul e branca. Qual era a cor da roupa dos sacerdotes? Azul, branca, aí tinha púrpura e tinha as 12 pedras. Mas as cores de costume do povo hebreu, azul e branco. Aí você vai em alguma denominação, eles te apresentam um Salvador, primeiro que é diferente do que é verdadeiro. Branco, com olhos azuis ou verde, cabelo loiro, um típico europeu. E aí, além de ele ser um típico europeu, as cores da sua roupa não condiz com relação à nação que ele pertence. Primeiro, as cores da sua roupa é branca e tem um manto vermelho. O vermelho ali representa Roma. As cores da roupa dos papas de Roma é púrpura, branco, escarlate, aí tem a púrpura, tem a rubra. Mas as cores que representam Roma, o Jesus que deram para vocês é grego. As cores da roupa que ele veste é as roupas romanas. E aí as pessoas pensam que aquele vermelho representa o sangue. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com sangue aquilo. Aquilo ali significa as cores. É uma representação de Roma, que ali estabeleceu o seu domínio. Estabeleceu o seu domínio por meio disso aqui. Aí criou o inferno, criou o diabo e criou muitas outras coisas, para que as pessoas futuras se submetessem às suas autoridades. Ok? E aí Paulo está dizendo aqui, ó, antigamente, como eu falei, usava-se calça e ia para o inferno. Agora não, agora é permitido. Ué, cadê? A condenação não é mais? Usava brinco, agora não pode mais. Aí agora algumas liberou brinco, aí as mulheres usam brincão, né? Aquelas, parece até um bambolê. Tudo bem, eu acho até bonito. Não muito grande, mas acho até bonito. E aí vem algumas com doutrinas e preceitos de homem, da qual não traz salvação, porque a salvação não é pelo que eu faço, mas é pelo que ele já fez. É pelo que ele fez, não pelo que eu farei ou deixarei de fazer. Ok? Que isso fique gravado na sua mente. Então vamos continuar o texto. 22. Segundo preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Aí ele diz assim, o 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, contudo, tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor, ascéticos. Todavia, não se tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, contra a carne. Então aqui, Paulo, olha só, todas estas coisas, ele fala aqui dos ascéticos. Quem são os ascéticos? Ascético era todo aquele que acha que esse corpo é que lhes faz errar. Então eles castigavam o corpo. Você já viu alguém que fazia aquelas penitências? Bate nas costas, porque Lutero era um deles. Ele vivia em penitência, fazendo penitência, porque ele acreditava que era por causa do corpo que ele seria lançado no inferno. Então, na sua mente carnal, ele achava que ele precisava fazer esse corpo sofrer, como se isso fosse imputado a ele justiça. Ou seja, aí tem aqueles que vinham trazendo as proibições, assim, muitos ali eram vegetarianos, mas não porque decidiram, que nem eu me tornei. Eu me tornei vegetariano por decisão minha, não por conta de religião. E muitos ali na época estavam passando para o vegetarianismo por conta da imposição da religião. E hoje tem religião aí impondo as pessoas se tornarem
vegetariana, quando elas mesmo lá dentro não conseguem. Elas não conseguem, porém elas estão dentro de uma religião que orienta elas a serem vegetarianas. Não obriga, mas diz que era o que eles deveriam ser. E muitos ali vivem um vegetarianismo, se tornaram vegetariano por conta da imposição religiosa. E uma outra coisa também é o jejum. Para você ver, o jejum é algo que sacrifica o corpo. Deixar de comer, você sacrifica o corpo. Então sacrificar o corpo era uma prática dos assépticos, que por conta desse jejum, é como se eles mutilassem o corpo, fizessem o corpo pagar por algo, antes que eles fossem lançados no inferno por isso. Vamos ver mais um texto. Já falei demais aqui sobre esse texto. Então vamos ver assim, alguns exemplos da compreensão carnal na religião. Uma vez, na religião, eles têm uma compreensão carnal a respeito disso que eu vou falar aqui. Lá eles creem existir a perda da salvação. Eles só afirmam isso porque eles se olham segundo a carne. Porque se você se olhar segundo a carne, se eu me olhar segundo a carne, eu vou me ver imperfeito. Se eu me olhar segundo a carne, eu vou me ver imperfeito. Ok? Então, o que os religiosos foram ensinados a ver? A olhar a si mesmos segundo a carne. Então, eles vão sempre se ver falhos, imperfeitos, indigno, injusto, pecador, podre, pó da terra. Mas vamos ver o que é de fato uma compreensão que não é carnal, uma compreensão do Evangelho da Graça, da qual hoje eu recebi. Hoje eu recebi essa revelação, esse véu que estava posto diante dos meus olhos foi removido. E essa luz do Evangelho hoje entra dentro dos meus olhos, ilumina minha mente e o meu coração. E aí eu posso compartilhar com você o entendimento do qual eu tenho, para também trazer libertação a você. Esse é o meu ministério. Mesmo que não seja aqui no canal, pode ser no caminhar. Esse é o ministério para o qual eu fui chamado. Trazer luz para você que ainda se encontra com a venda nos olhos. Se você me deixar, claro que eu falo, mas a obra quem faz é o Espírito. E se você deixar, o Espírito vai remover o véu. Se você deixar, ele vai trazer o entendimento. Por isso o Salvador disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é deixareis de fumar e sereis libertos, deixareis de beber e estáis libertos, deixareis de isso. Não. A libertação verdadeira, ela só vem por meio do conhecimento. Ele se revela. Ele se revela somente por meio da verdade. Vamos olhar aqui um texto para confirmar isso. Porque eles se veem, eles creem na perda da salvação, porque eles não creem no sacrifício do Salvador. Colossenses 2:11. Mais uma vez aqui em Colossenses. Colossenses 2, versículo 11. Nele também fostes crucificado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, a carne ela foi despojada. Se você olha segundo a carne, você se vê como aqueles que lá, antes do novo pacto ser estabelecido, viviam imperfeitos e carentes desse favor que estava prestes a ser manifestado, ou seja, de ele morrer para a salvação de seus pecados, ok? Aqueles lá, eles viviam nessa condição, porém, quando ele morreu, ele despojou a carne. E o que é despojar? E o que é despojar? Ele tirou a autoridade, ele matou a carne.
Ele matou as coisas que na carne nós nos condenava. Ok? Vou ler de novo, talvez você entenda. Nele também foste circuncidado. Opa! Não por mãos, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão em Yahushua. Ok? Vamos ver mais um outro texto. Ou seja, ele despojou a carne. Ou seja, quando eles venciam uma batalha, eles traziam os despojos. Ok? Ficou bem claro para você? Ele venceu e os despojos da carne não mais surte efeito em nossa condenação. Ok? Mas eu não digo isso para você viver uma vida libertina, em libertinagem, tá? Digo isso com o intuito de iluminar os seus olhos. Aí vamos ver mais um texto. Romanos 6,6. Romanos 6,6. Deixa o Espírito falar ao seu coração. Deixa a luz do Evangelho iluminar a sua mente, iluminar os seus olhos. Enquanto isso, nós vamos ver Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Ou seja, o corpo do pecado foi destruído. Então, quando você olha segundo a carne, você ainda se vê vivo, você ainda se vê pecador. Porém, ele nos conciliou com ele no Espírito. Espiritualmente nós já somos salvos. E não perderemos essa salvação. A salvação, o reino dele não é visível, é invisível. O reino dele não é visível, é invisível. Não vem com aparência visível. O reino dele é espiritual. E o espiritual nem eu nem você vemos, mas nós já fomos transformados. O nosso homem interior já foi transformado. Então não pense que você vai ver, porque não é segundo a carne que nós mais nos conhecemos, não é isso que Paulo diz? Vamos ver aqui. 2 Coríntios 5:16. Assim que nós daqui por diante ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se segundo a carne, e se antes conhecemos Yahushua segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ou seja, Paulo fala isso porque alguns ali haviam conhecido ele, andando em Jerusalém, andando em Galiléia, Cafarnaum, Tiberíades. Não, se bem que ele não foi a Tiberíades, ele andou por lá, Judéia e Jericó e tudo mais. Porém, aqueles que haviam conhecido ele segundo a carne, não mais agora ele é um ser espiritual. Então, se você olhar para a sua condição carnal, você vai se ver pecador, perdido, sem esperança. Mas é porque você está olhando isso com uma mente carnal, com uma mente religiosa. Religião, como eu disse para você, é mundo. Religião é mundo. Vamos ver mais um texto. Se antes nós nos conhecíamos como carne, agora não mais. Por mais que você veja, essa carne biológica aqui, ela serve para nos dar existência nesse tempo, nesse plano. Mas ela, para o Criador, está morta, e que ela esteja morta para você também. Assim, você não mais irá cumprir com os preceitos em forma de ordenança do antigo pacto. Eu mostrei aqui para um grupo adventista que tiveram aqui em casa, e mostrei aqui, e falei a respeito do que está escrito aqui em Coríntios 3, que está mostrando ali que
a lei que foi dada a Moisés em pedra, ela é considerada como ministério da morte, que foi gravado com letras em tábuas de pedra. É o ministério da morte. Ele foi glorioso? Foi. Porém, ele perde diante da sobreexcelência do que foi estabelecido. E a pessoa falou, não é isso que quer dizer não. Então interpreta, dê a sua interpretação. Lá em Coríntios, mas tudo bem. Porque não entra na cabeça deles por causa do véu. A luz vai e volta. Ou seja, vamos supor que esse óculos aqui fosse blindado, fosse uma película, aquele papel contact, não é um insufilme, é um contact preto. Tudo que bater aqui não vai afetar minhas vistas. Qualquer luz que bater não vai afetar. Vamos pegar aí uma máscara de soldador. É isso que eles têm diante de si. A luz vem, mas ela não tem a força suficiente para iluminar os seus olhos. Ok? Vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo é o pagar preço. E o que é pagar o preço? Porque na religião, o cristão ele tem que jejuar, ele tem que se consagrar. O cristão, consagrar é ótimo, não sou contra, mas com a motivação correta. Ele tem que jejuar, ou seja, maltratar o corpo. Ele tem que dar dízimo. Ele tem que tomar a Santa Ceia. Porque ele precisa fazer alguma coisa para que a sua salvação lhe seja garantida. Porque o que o Salvador fez no madeiro não é suficiente. Só que eles não entendem que isso já foi feito, por mais que nós não merecêssemos. Isso nos foi dado gratuitamente. E eles recusam-se a aceitar isso de mão beijada. O Salvador nos deu isso de mão beijada e disse, olha, vocês não precisam fazer nada, porque a única coisa, a obra que vocês têm que fazer é acreditar, ou seja, crer. João 6:29, vocês têm que crer no Pai que me enviou e crer em mim que estou aqui. Essa é a obra que vocês têm que realizar. Se vocês tiverem capacidade de cumprir com essa obra, vocês já têm a vida eterna. Só que os crentes, eles precisam mostrar que eles fazem alguma coisa, porque eles querem trazer o mérito para si e tirar o mérito daquele que fez todas as coisas. Então eles têm que jejuar, eles têm que dizimar, eles têm que tomar a Santa Ceia, que é uma caricatura. A Santa Ceia é uma ideia que foi tirada da Páscoa. É uma caricatura da Páscoa. Chega a ser uma coisa engraçada hoje que eu entendo. Mas antes eu me via como todos eles, que tem que tomar Santa Ceia, porque tem que estar em comunhão. Que tem que isso, e a campanha, e é propósito, E não é assim. Vamos ver o que diz a palavra. E eles só pensam assim, como eu disse, eles só pensam assim porque eles pensam com uma mente carnal. Mas vamos ver como pensam aqueles que hoje vivem assim como eu, na graça? Vamos ver como pensam aqueles que hoje vivem na graça, assim como eu fui alcançado pela luz desse evangelho e da graça? Vamos ver como pensa. Porque esses que pensam segundo a graça aceita a obra que foi consumada lá no madeiro pelo Salvador Yahushua. E não precisa acrescentar nada. Não busca, porque todo crente tem um pouco de altivez. Se eu não estiver lá, isso não acontece. Se eu não cantar, se eu não puxar, se eu não fizer, deixa a altivez de lado. Na graça não cabe altivez. Por isso eles não aceitam o evangelho da graça. Mas vamos ver o que pensam os que estão na graça. 1 Coríntios 2:12. Muitos aí já até sabem o que está escrito. 1 Coríntios 2:12 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Arro, para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente
o que nos foi dado por Yahweh gratuitamente. Ou seja, as pessoas que pensam que perde salvação ou que precisa cumprir com leis ou com preceitos em forma de ordenança, com os rituais, com os cerimoniais, elas não têm o Espírito do Salvador para compreender o que lhe foi dado gratuitamente. Porque se tivesse, não estaria debaixo desses costumes, desses rudimentos. Ok? Vamos ver um outro aspecto, um outro exemplo do qual eles que se encontram lá pensam que tem que cumprir e observar. Terceiro aspecto das coisas, buscar as coisas da terra. Você vê nesse meio religioso, tudo que eles fazem é buscar as coisas materiais, buscar uma prosperidade financeira, buscar uma prosperidade material. A verdadeira prosperidade não é material, não é física, é espiritual. Mas você vê nesses meios religiosos, tudo que eles fazem é propósito para alcançar algum objetivo do qual eles têm para esse mundo. Porém, vamos ver o que a palavra diz. Eu estou correndo porque eu já estou aqui com 1 hora e 1 minuto de vídeo. Então vamos ver o que a palavra diz com relação a esses. E os que estão na graça, o que eles fazem? A diferença da religião para os que vivem na graça é que um pensa na mente carnal, o outro pensa na mente espiritual. O outro tem a mente de Cristo. Um tem a mente carnal, da qual busca as coisas da terra. Um tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, o que deve fazer? Vamos ver. Colossenses de novo, pessoal. Colossenses 3, versículo 1 e 2 somente. Hoje, Colossenses tá demais, né? Tá aberto aí. Tá aberto aí. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, você é religioso. Se você diz que foi ressuscitado juntamente com Cristo, Yahushua, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Yahushua vive, assentado à direita de Yahweh. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. E aí você olha para a religião, está todo mundo buscando um carro do ano, uma casa maior, ou um sítio, ou um terreno, ou casa de praia. É conquista da qual eles não terão muito proveito. Vão usufruir? Vão ser felizes? Vão. Não estou dizendo que você não precisa correr, que você não precisa ter. É porque eles pensam assim, com relação ao exemplo anterior, uma coisa que eu esqueci, é que eles pensam assim, eu batalho para conquistar isso, eu batalho para conquistar aquilo, eu batalho por essa casa, eu batalhei por esse carro, eu batalhei por aquela empresa, eu batalhei tanto para alcançar os meus sonhos, como que também eu não vou batalhar para alcançar a vida, a minha salvação. Não precisa você batalhar pela sua salvação, porque Ele já lhe deu. E se você batalha por ela, você está dizendo para Ele que o que Ele fez não é suficiente. Ok? Então aqui, aqueles que vivem na graça têm que compreender que o que tem, e tem que ser grato pelo que tem. Tem que ser grato pelo que tem. E deve buscar as coisas do alto, porque as demais coisas Ele acrescenta, ou seja, o alimento não vai faltar. Isso é garantido. Você vê aí os pássaros, né, no trabalho, no fio, os moradores de rua. Alguém, o Criador leva alguém para lhes prover sustento. Só que, claro, ninguém quer viver numa situação dessa. E não estou dizendo para você viver assim. Só que você tem que focar nas coisas que são do alto, onde ele se encontra. Por que você tem que focar lá? Porque nós estamos lá juntamente com Ele, em carne, não, em espírito. Como? Porque ele disse lá, abre sua Bíblia em Efésios. Lembrei disso aqui agora, Efésios 1, versículo 3, se eu não me engano. 1:3. Bendito Yahweh, Pai de nosso Senhor Yahushua, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais,
com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, já estamos no céu. Já estamos no céu assentados juntamente com Ele. Não um céu físico, mas um céu espiritual. O nosso espírito já está nos céus, juntamente com Ele. E nós já somos abençoados, prósperos, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes onde Cristo está. Nós já somos abençoados em todas as coisas, juntamente com Ele, nas regiões celestes. Enquanto isso, você vê cristão correndo atrás, ou cristão não, evangélico. Você vê os evangélicos batendo cabeça atrás de coisas, da qual é campanha para isso, é pacto para aquilo. Ok? Nós vamos ver um último aspecto. O terceiro aspecto, ou seja, o terceiro exemplo o quarto exemplo daqueles que têm a mente natural é que eles precisam ser batizados. O batismo em água foi uma ordenança dada na lei. Por isso os discípulos de Yahushua o batizava para arrependimento, ou seja, limpava eles em água. Agora não mais eles precisavam aspergir sangue dos sacrifícios, dos holocaustos sobre si. Eles agora podiam andar limpo na esperança daquele que fez por eles também, ok? Que veio para eles, eles não receberam, e ele veio para fazer justiça a eles, para salvar os que quisessem e deixar se perder aqueles que quisessem. Mas só os eleitos, tá? Se salvaram. E os que se perderam, só os da perdição. Então, trazendo para o dia de hoje, a religião diz que aquele que desce as águas, ele está morrendo para o mundo e ressuscitando para Deus. E vivendo para Deus. De fato, isso faz algum sentido para você? Antes eu até acreditei e me batizei, católica, batista e adventista. 3 batismos, porque uma rejeita o batismo da outra. Mesmo que o batismo da batista seja igual ao batismo da adventista, eles não aceitam. Eles dizem que é o batismo de Paulo. Paulo não foi chamado para batizar, Paulo batizou ali os que viviam debaixo da lei, porque o ano 70 ainda não havia sido estabelecido. O reino do Salvador já tinha estabelecido mas o templo ainda estava de pé. Então Paulo batizava alguns judeus. Paulo não batizou nenhum gentio. Não existe não existe nenhum relato histórico dizendo que Paulo batizou gentios. E esse vídeo vai ficar bem longo, já está com 1 hora e 7 minutos. Então, para finalizar, vamos ver o que aqueles que estão na graça aceitam. O batismo que hoje não é mais necessário, então abra sua Bíblia em Romanos 6:3. Romanos 6, versículo 3. Vou correr aqui. Ou porventura ignorais, ou você que ainda se encontra debaixo do rudimento do velho pacto, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo e Yahushua, fomos batizados na sua morte. Não é mais nas águas. Ou vocês ignoram que todos foram batizados quando ele disse que assim ele faria no madeiro? Lembra que eu disse que ele morreu sobre um monte Gólgota em algum dos vídeos? E o nome desse monte significa lugar da caveira. Caveira de quem? De Adão. A caveira daquele a quem ele havia feito a promessa. E ali ele batiza Adão. Ele primeiro a água e sangue. A água limpa, o sangue redime. Quer dizer, o sangue redime, depois a água limpa, perdoando, né? O sangue perdoa os seus pecados, a água limpa o sangue e dá a salvação e batiza Adão. E através de Adão ele batiza toda a posteridade dele. Ok? Vamos ver um outro texto. Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Ou seja, quando que nós fomos batizados? Nele, quando ele morreu.
Quando ele morreu, ele nos batizou. E quando ele nos revestiu lá, Yahushua nos revestiu lá. Vamos pular para outro texto, você depois lê aí com calma. Mais um texto, Tito. Espero que dê tempo. Tito 3, 5, 6, 7 e 8. Titos 3, 5, 6, 7 e 8. Eu vou ler aqui para a gente finalizar, pessoal. Eu já estou com 70 minutos de vídeo. Diz assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador pelo Espírito. Ok? Vou ler de novo 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, como está escrito aqui. Aí diz assim, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Yahushua Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, façais afirmação confiadamente para que os que têm crido em Yahu sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, pessoal, não é através de uma água. E eu ouvi um amigo dizer assim: o ano que vem minha filha vai ser batizada. E daqui a pouco é a outra que vai ser batizada. Isso aí é símbolo que não tem proveito algum. Mas qual que tem proveito? Aquela que ele realizou lá no madeiro. Se você crê, essa palavra é para você. Se você não crê, peça que o Yahu ainda te ilumine, para que você tenha os olhos iluminados e tenha a compreensão do que foi dito. Porque ele te ama, ele já te regenerou, ele já te salvou. Porém, perca o medo de perder a salvação, porque eu vou dizer para você, uma vez aquele que ele elegeu para ser salvo, está salvo para sempre. Ele não volta atrás naquilo que ele disse, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Eleito não se perde. A paz de Yahushua e um beijo no coração de vocês. Até a próxima, pessoal. E desculpa aí por esse vídeo longo.